Ei, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar da postura do relator Renan Calheiros. Alguns alunos pediram para eu comentar se ele podia ou não podia fazer aquela comparação com o julgamento de Nuremberg. Então, olha só, a minha opinião pessoal, assim, é de uma imbecilidade sem tamanho. Aquilo é de uma idiotice que não dá para medir. Vejam bem, as pessoas podem ter suas opiniões pessoais sem problema nenhum, podem fazer as comparações que entenderem, se acharem que é inteligente e pertinente, sem problema nenhum. Só que ali ele está na postura de relator de uma CPI, ou seja, há uma responsabilidade atribuída ao cargo, que é o que se espera dele. E ao fazer esse tipo de comparação, mesmo a gente sabendo que CPI tem um ingrediente político muito forte, que ela pode ser realmente parcial, conduzida para um resultado, e não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é tentar comparar uma situação do Brasil contemporâneo com uma situação da Alemanha do início do século XX, que teve repercussão mundial, teve repercussão global, com resquícios até hoje, porque quando se fala da Alemanha nazista, obviamente não está se falando de modelo de Estado, não está se falando de governos, está se falando do Hitler como um ditador que acabou provocando centenas de mortes, milhares de mortes, genocídio, de uma forma que não se justifica na ideia da humanidade recente. E eu falo recente, gente, porque eliminar pessoas, eliminar o outro que etnicamente era diferente do meu grupo, isso na antiguidade era comum, né? A disputa entre os homens ela sempre existiu. Só que a Segunda Guerra Mundial está muito próxima da gente. Então as feridas ainda estão todas abertas, pessoas que passaram por esse período ainda estão vivas, ou seus filhos, ou seus netos, que contam a história, ainda tem muita força, porque você pode ver, normalmente você tem memória até o seu avô, portanto significa dizer que você também vai estender memória até seu neto, né? Então são duas gerações que ainda têm essa vivência muito forte, não dá para ser ignorado. E aí querer se tratar uma pandemia, ou mesmo que a gente considere o nosso presidente uma pessoa sem traquejo nenhum, que não poderia ser chefe de Estado, chefe de governo no Brasil, mesmo que a gente considere o presidente uma pessoa que está tropeçando, que está errando, que é um idiota, que é um imbecil, que é um mentiroso, seja o que for. Mas esse tipo de comparação, ele traz feridas que não têm relação. Nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um dos marcos da história recente da humanidade mais doloridos que pode existir, especialmente porque a política de extermínio, ela foi uma política sem causa. É muito diferente da guerra. Na guerra, você acreditando que não tem motivo ou tem motivo, ok. Só que são dois exércitos lutando. Teoricamente, são dois grupos armados, um contra o outro, e as questões ali são questões de força de Estado. Agora, o genocídio praticado contra os judeus, contra os grupos ciganos, contra os homossexuais, contra os deficientes, olha, era um mundo diferente, era um olhar diferente. E ali são pessoas indefesas. Veio a força do Estado e eliminou. Que é a mesma coisa que foi feita na União Soviética pelo Stalin, que foi feito na Romênia, que já foi feito em 500 lugares do mundo. Na China de Mao Tse Tung, já foi feito no Camboja, já foi feito em vários países da África, já foi feito em Cuba. Então, não tem justificativa. É diferente você ter um exército lutando contra outro e é diferente você ter o extermínio de pessoas. Muito bem. No Brasil, nós estamos tratando, eu acho até que não era o momento, mas ok, não é a minha opinião que importa. Estamos tratando de uma CPI tentando avaliar responsabilidades sobre a condução de combate a uma pandemia. É isto. E aí, dá para entender a comparação que ele quis fazer, que não foi didática, foi uma comparação política, que ele quis atrair o nome nazismo, o nome Hitler, para pôr essa pecha no governo de hoje, mas eu acho que ele foi extremamente infeliz. Dá para entender. O que ele quis dizer foi da lealdade de alguns generais do Hitler ao Hitler, mesmo após a derrota. Relação completamente diferente, não dá para tratar disso com uma visão de hoje. Aí vejam bem,
É lógico que ele pode pensar assim enquanto cidadão, enquanto pessoa, mas não enquanto senador relator de uma CPI, porque o cargo exige responsabilidade. Então, por exemplo, eu como professor, eu costumo deixar bem claro para o aluno qual que é o posicionamento da academia, o posicionamento jurídico, o meu posicionamento pessoal, o posicionamento doutrinário de alguns filósofos, de alguns doutrinadores, de outros colegas meus, que é exatamente para o aluno não fazer confusão, o aluno saber quando sou eu pessoalmente falando e quando sou eu professor falando. Porque eu, como professor, eu tenho uma responsabilidade de ensinar. E aí, olha só, se um professor faz esse tipo de comparação, ele vai contextualizar e vai ensinar. Agora, jamais numa CPI que tem um cunho político, toda CPI tem um cunho político, né? Mas numa CPI com esse viés político, isso poderia ter sido feito. Isso não tem o menor cabimento. E o Renan Calheiros não é inocente, não. Porque ele é político velho, tem sobre ele assim uma descredibilidade absoluta. Você olha para ele, você, assim, dói ver uma pessoa com aquele descrédito todo conduzindo a uma CPI que, assim, teoricamente deveria ser conduzida por pessoas com credibilidade. E aí é interessante para eu falar para o meu aluno como que é a postura de um juiz, como que é a postura do Ministério Público, como que deve ser a postura do advogado, porque olhem só, aquele que julga ele tem que ter credibilidade social, e não é o que a gente vê ali. A gente olha para o Renan Calheiros, já tem descredibilidade, tá certo? Ele fala umas coisas assim atravessadas, querendo anotar só o que a pessoa diz que seja de seu interesse. É uma loucura. Agora, o governo está certo? Oh, gente, é claro que você vai achar um monte de coisa errada. É claro que você vai achar na condução, até porque tem uma parte que é importante ficar separada. Tem uma parte que é opinião e tem uma parte que é fato. O que é fato, ok, tem que ir lá e ser analisado. Mas o que eu quero falar para o meu aluno é o seguinte: primeiro, uma comparação infeliz e inapropriada. Pode ser feita em outro ambiente. Naquele ambiente não combina pela condição do relator. E, por exemplo, você não vai ver um juiz normalmente se prestar a esse tipo de papel. Muito difícil, né? Muito difícil. E aí era a segunda coisa que eu queria falar. A diferença de um julgamento no judiciário. Eles não são santos também, não. A gente tem visto aí o Supremo fazer cada coisa que é impressionante. Mas muito bem. Há uma tendência à credibilidade do juiz, há uma tendência também à seriedade no trato e respeito com as partes. Mesmo quando o juiz é mais duro na condução, há um respeito pelas partes, e isso é garantido também pela presença dos advogados. Então, vejam, entendam, por que CPI pode sim ter poderes equiparados ao de investigação, mas não pode julgar. Não pode julgar. A parcialidade e o viés político ali é da sua própria essência, da sua natureza de criação. Até por isso que eles tentam colocar, né, grupos de oposição, grupos de governo, para tentar ali algum equilíbrio. Bom, eu não sou político, eu sou da área jurídica, então eu sofro quando eu assisto essas coisas. Eu sofro, porque eu vejo ali que eles ouvem o que eles querem, entendem o que eles querem e anotam o que eles querem. Gente, eu não estou falando deste momento, não. Eu estou falando dessas CPIs que a gente faz daí para trás, desde não sei quando a gente ouve essas CPIs, elas têm sempre esse viés político e raramente elas chegam a alguma conclusão com implicação de cunho jurídico. É isso, é uma pena a gente assistir um tema tão delicado sendo tratado por uma fala imbecil de alguém que é imbecil e está na relatoria de uma CPI importante. É uma pena. É isso aí, gente. Um abraço, desculpem até o desabafo, porque eu gosto muito de história e esses temas não podem ser tratados dessa forma. Até mais, pessoal.